Bom, entrevista com o fisiologista Clóvis Calado para explicar um pouco da situação do Natan. Clóvis, por que Natan tem o que é que causa esses problemas musculares no Natan? Bem, Natan é um atleta que começou a trabalhar conosco em 2010 e desde então a gente, através de informações tidas pela equipe profissional que trabalhava na época nos juniores, de uma sucessão de lesões musculares que o incapacitavam de participação de treino e jogos. A partir desse pressuposto, a gente foi interferindo em Natan, como a carga de treinamento numa equipe profissional, no jogador que sai da base e vem com a equipe profissional, a gente procura individualizar ao máximo para que esse atleta tenha um rendimento progressivo e que esse rendimento venha dar a ele uma performance para ele suportar as cargas de treinamento e de jogos. Desta forma, a gente começou a interferir em Natan, mais precisamente pela sucessão de lesões, e juntamente com o departamento médico foi a busca em torno da causa, para que essa causa seja diagnosticada, a origem dessa sucessão de lesões. Foi feito o exame metabólico da mais variada forma, para fazer o quantitativo de diversas taxas que os seres humanos possuem, para saber se alguma taxa existia algum desequilíbrio, e que foi visto que não, nessa faceta do corpo, nenhum desequilíbrio foi encontrado. No aspecto físico, nós fizemos toda uma bateria de testes dele, foi encontrada algumas deficiências a nível de muscular, a nível de percentuais, ou seja, era um atleta que a gente prescrevia os trabalhos de fortalecimento muscular e não tinha um ganho satisfatório de massa muscular, que é o que atleta em condições normais apresenta. Um atleta em condição normal, ele é submetido a uma carga de trabalho, de treinamento por um período, uma temporada, um semestre, e ao final de cada 3 meses ou ao final de cada 2 meses, existe um ganho de massa muscular nesse atleta que é submetido a esse tipo de trabalho. A gente não encontrou isso em Natan, mas aí a gente voltou a fazer a prescrição de forma diferenciada para os demais atletas, inclusive dos demais atletas de sua faixa etária, para que ele pudesse suportar uma quantidade maior de sessões e de jogos de treino. Bom, ele, de 2010, desde a chegada dele ao profissional até agora, ele apresentou alguma evolução. Em 2011 ele já disputou mais partidas pelo Pernambucano. De uma forma geral, ele vem apresentando melhores, mas essa melhora ainda não é o suficiente para que ele tenha uma sequência maior de jogos. Por aí? É também por aí. 2 anos é um tempo que, a nível de treinamento esportivo, não é um tempo adequado para que o atleta tenha uma comissão técnica, tenha um total controle. Haja visto tudo que essa comissão técnica tem à disposição para esse tipo de avaliação. Mas, graças ao empenho dos profissionais que trabalham no departamento médico, no departamento físico, juntamente com o departamento de nutrição e o departamento de fisiologia, o tratamento para Natan foi diferenciado dos demais, como eu já reitero, porque Natan é um atleta que tinha uma condição de favorabilidade muito grande quando ele participava de jogos importantes ou de jogos propriamente dito. Então, não diferentemente dos outros, Natan é um atleta tratado de forma diferente, e a gente buscou fazer esse tipo de fortalecimento muscular, muitas vezes prescindindo ele de participar de determinadas partidas. A gente teve que elencar algumas partidas que ele não participaria, em virtude do treinamento ser mais importante para que ele tenha a musculatura mais forte para suportar um compromisso, em teoria, mais difícil. E dentro dessa perspectiva a gente conseguiu um êxito até considerável com relação ao ano anterior, que foi 2010, a sua participação, tanto em tempo de participação em minutos, como em participação em número de partidas. Então, é uma evolução, mas que também nos preocupa, porque nós não temos aqui à disposição do clube um aparelho que meça a intensidade e a potência dessa força. A gente tem um aparelho que mede determinados parâmetros, mas ainda não temos esse aparelho que nos daria uma condição importante para diagnosticar uma deficiência de Natan ou de qualquer atleta. Aí, no final do estadual do ano passado, resolvemos, junto com o treinador Zé Teodoro, através de seus contatos, enviamos Natan ao centro do Hospital do Coração, que é um dos centros de excelência de esporte de alto rendimento,
para que fosse avaliado os testes isocinéticos, que são testes que medem intensidade de força, especificamente do desporto que o atleta está se propondo a participar. No caso de Natan foi de força dos membros inferiores, e apresentou, depois que nós começamos a interferir de forma diferente, apresentou uma melhoria significativa, ou seja, ele não teria quase diferença nenhuma de força dos membros inferiores, tanto para o lado direito como para o lado esquerdo, tanto como a região anterior como a região posterior dos membros inferiores, provando que o treinamento para um atleta que é considerado diferente, pois sua predisposição a ter uma sequência de lesões, se a gente interferir de forma diferente, ele vai conseguir participar de treinamentos e jogos, logicamente respeitando a individualidade e o histórico que o jogador apresenta durante o controle da Comissão Técnica do Santa Cruz Futebol Clube. O Clóvis, me diz uma coisa. Eu já fiz uma entrevista com o Natan, assim que ele foi promovido para o profissional, em que ele relatou uma série de dificuldades que ele passou enquanto infância e pré-adolescência. Como, por exemplo, ele já chegou a dizer para mim que muitas vezes no sertão da Bahia, lá em Feira de Santana, ele não tinha o que comer em casa e comia farinha com açúcar, para não passar fome. De que forma o histórico de vida de um atleta assim interfere no momento desse, como de Natan? Veja só, os talentos esportivos normalmente são descobertos na fase de pré-adolescente a adolescente, são atletas que variam de idade de 10 a 14 anos. Então, tudo que foi feito até os 10 anos, com relação a tudo que for consumido a nível de nutrição desse futuro atleta, desse futuro desportista, vai ter uma influência direta no seu rendimento final. Porque a constituição nervosa, que a gente fala, a constituição e a máquina que movimenta o atleta, ou seja, os músculos, juntamente com o sistema nervoso central, eles já estão formados a partir de 14 anos, já estão pré-estabelecidos, pré-definidos. Então, tudo que constituiu de aporte nutricional para esse futuro atleta até 12, 13 anos, não consegue mudar essa memória genética da constituição da fibra muscular e da fibra genética dele, da fibra nervosa. O que eu penso como fisiologista que nós, fisiologistas, preparadores físicos, nós buscamos ferramenta para que melhore a nível de rendimento, mas a nível de formação genética da constituição muscular dele já está formada desde os 12 anos. Então nós melhoramos os índices de participação dele nos testes, nos treinamentos, através de treinos específicos e respeitando a individualidade e o histórico que esse atleta possui desde que foi integrado uma equipe de juniores, que é uma equipe pré-profissional, ao profissional. Como eu disse, Natan tem 2 anos e meio conosco, é um tempo considerado não tão grande para que a gente possa conhecê-lo a nível de resposta física, mas é um tempo que já dá para ter um diagnóstico aproximado. E hoje, Clóvis, em que estágio está Natan no sentido de voltar a ficar à disposição para disputar uma partida e ajudar o time do Santa? Bem, Natan hoje se encontra em fase final da recuperação de sua lesão, que já se vão 90 dias, porque optou-se por tratar a lesão dele por completo. É um tempo talvez até mais do que o protocolo normal de um atleta que se recupere de uma lesão da qual ele teve, mas em se tratando do Natan, é um tempo que foi a opção do departamento médico até a lesão ficar cicatrizada por completo. A lesão cicatrizada por completo, nós teríamos que ter uma reunião com o departamento técnico, saber qual a prioridade que eles vão querer para Natan. Ou vão querer Natan para que ele tenha um índice de performance bom, ou seja, um índice de performance aquele nível de competição que a gente só consegue com o tempo, não tem outra forma, tem que ter o tempo. Ou ele estabelece que quer Natan para disputar os 3 últimos jogos, os 3 últimos jogos. A preparação física também interfere para que essa forma aconteça. Logicamente, para as duas formas, existem os riscos maiores e os menores. Os riscos que são controlados, porém, existem um risco.
de uma forma maior para uma e de uma forma menor para outra. Tá legal.